Hello people, eu sou a Maria Valéria do canal Na Literatura Selvagem e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência como leitora já no período da infância e quanto os quadrinhos e as histórias infantis me ajudaram a virar a leitora que eu sou hoje. Eu não comecei lendo Um Crime e Castigo, eu não comecei lendo, né, um clássico gigantesco como Joyce, por exemplo. Não, eu comecei mesmo foi com Turma da Mônica, com gibis da Disney, entre outros. E eu vou aproveitar o vídeo também para mostrar a vocês as aquisições que eu fiz que se enquadram nessas categorias ao longo de 2019. Tanto as histórias em quadrinho quanto os livros de literatura infantil, infanto-juvenil. Enfim, eu comecei a ler com Turma da Mônica, como eu disse. Eu costumava até imitar as vozes dos personagens. Eu não lembro disso, mas a minha mãe conta sempre essa história. E eu adorava a Magali, adorava o Cebolinha, as histórias de Chico Bento. E assim, além da Turma da Mônica, eu gostava muito de ler Disney também, né? Pato Donald até hoje é um dos meus personagens preferidos. E assim, a partir desses quadrinhos eu comecei a migrar para outras histórias em quadrinhos, né? Como Fantasma, Tex, que é um quadrinho de faroeste. Eu lia Mandrake, eu lia Zagor, e depois eu comecei a migrar para quadrinhos que não são muito convencionais para meninas, pelo menos a maioria das pessoas pensa assim, mas aí é um equívoco pensar que mulher não pode gostar de X-Men, criança, menina não pode gostar de X-Men ou de algum quadrinho da DC. E eu comecei a ler o Homem-Aranha, eu gostava do Batman, do X-Men, Wolverine, entre vários outros. E eu acho super importante, se você tem uma filha, uma criança, ela quiser ler o Homem-Aranha, não tem problema nenhum com isso. E se você tiver um menino que quiser ler, sei lá, Clube do Bolinha ou Luluzinha, também não tem nenhum problema com isso, né? O importante é que as crianças sempre tenham acesso à leitura, a esse tipo de material. Então, os meus pais, eles não têm uma formação acadêmica. A minha mãe, ela não é considerada alfabetizada formalmente, porque nunca frequentou a escola, ela estudou em casa. E o meu pai, ele terminou o ensino fundamental. Por motivos de trabalho, ele nunca conseguiu concluir os seus estudos. Mas aí eles sempre fizeram de tudo para que minha irmã e eu tivéssemos acesso à cultura. E aí eles sempre compravam, quando podiam, um gibizinho da Turma da Mônica, um gibizinho da Disney. E aí a gente ia se familiarizando com as letras e gostava de ver as figuras e por aí vai. Na escola, eu via as bibliotecas da escola como uma espécie de refúgio, porque aí eu podia fugir do dito hoje bullying. E foi lá que eu encontrei, né, as aventuras que me fascinam até hoje, né? Eu conheci Monteiro Lobato, eu conheci Maria José do Pré, eu conheci Ruth Rocha, Ganymede José, que é um dos meus autores de infanto-juvenil preferidos, entre vários outros nomes, Silvia Ortoff também, enfim. Então, ter contato com as letras desde cedo, eu acho que fez com que eu me apaixonasse, me transformasse numa leitora voraz, compulsiva, apaixonada pelas letras. E a partir desses livros é que eu fui migrando para outras leituras que hoje são consideradas um pouco mais difíceis, né? Não vou dizer hoje, mas que sempre foram consideradas mais difíceis. E pelo menos para uma criança de 8, 9 anos, né? Então, assim, até hoje eu tenho o costume de ler gibi e infanto-juvenil. Eu gosto, me sinto bem quando eu quero espairecer de alguma leitura mais densa. Eu pego alguma dessas leituras. Como hoje eu tenho 2 sobrinhos, então eu procuro ler para eles, junto com eles, né? E eu sei que eles, pelo menos o mais novo, gosta bastante das figuras. O mais velho às vezes fica meio assim, não quer, mas quando ele vê o irmão na empolgação, ele vai e se junta também. Mas enfim. E aí, como foram as experiências de vocês com relação aos primeiros anos como leitor? Se vocês tiveram esse incentivo ainda na infância, eu quero que vocês me contem aí nos comentários, porque eu fiquei bem curiosa, e vou adorar saber como foi essa vivência de vocês. Com relação aos livros que eu consegui ano passado, né, eu fiz o pedido do Itaú, do projeto Leia para uma Criança, e eu recebi os 2 livrinhos. O Tupi que Você Fala, do Cláudio Fragata. Esse livro é maravilhoso. E Léo e a Baleia, do Benji Davis. Esse livro aqui eu fiquei emocionada com ele, porque assim, é muito fofinho e
não só crianças, mas adultos também podem se emocionar com histórias infantis, né? Sempre que posso eu faço pedido do Itaú, né? E eu uso para ler com os meus sobrinhos, para crianças que são próximas, de amigos e por aí vai. Falando em Ruth Rocha, a saudosa Ruth Rocha, quer dizer, não falo no sentido dela ter morrido ou coisa do tipo, eu falo porque eu tive contato com as letras e uma das obras dela me caiu nas mãos um dia desse e foi como se fosse dinheiro, da Turma da Nossa Rua. Essa série era muito engraçada e assim, foi uma surpresa quando eu encontrei esse exemplar e eu disse, gente, pela nostalgia eu vou ficar com ele pra mim. Além dele, eu peguei também Aquecimento Global, não dá rima com legal, do César Obeid. Eu acho que é assim que se pronuncia. Esse quadrinho ele fala sobre o tema do aquecimento global de uma maneira bem didática, bem encantadora, que é para fascinar mesmo as crianças e fazer com que elas leiam e se interessem pela temática que é tão importante, principalmente no mundo que a gente está hoje, né? De tanta degradação ambiental e de pessoas que não têm o mínimo de consciência de que a gente deve proteger o nosso planeta. Então, eu acredito que esse livro aqui ele é uma ferramenta importante para a gente trabalhar com esse assunto, até em sala de aula mesmo, com os pequenos. Mais um de Ruth Rocha, que é Borba o Gato, é um dos personagens dos livros dela que eu mais gosto. Esse aqui faz parte da série Vou Te Contar, que é da biblioteca Ruth Rocha. Eu lembro ter lido ele também na infância e, gente, é gato, né? Então, assim, eu tinha que deixar em casa, eu tinha que deixar no meu acervo. Aí a gente vai para uns quadrinhos que são um pouco mais adultos, vamos dizer assim, mas agrada as crianças também, que são as tirinhas do Snoopy, do Charles Schulz, Feliz Dia dos Namorados, foi uma aquisição também de sebo, essa edição da LPM Pocket. Eu adoro esses livrinhos da LPM, eu tenho vários, tenho acho que mais de 100 livros da LPM aqui na estante. E assim, eu sou apaixonada pelos personagens, né? É uma boa maneira também de fazer as crianças se ambientarem com o universo das letras utilizando os quadrinhos de Snoopy. Além dele, tem um que eu gosto muito, que é o Agar, o Horrível, o melhor de Agar. Eu chamo Agar, mas às vezes eu chamo Agar também, que é um dos bárbaros mais queridos do universo dos quadrinhos. Ele é uma criação do Dick Browning, que nasceu em 1917 em Nova York. Ele chegou a ser traduzido para até 13 idiomas e quase 60 países têm acesso às tirinhas do Dick Browning. É uma excelente maneira também de tratar a questão do barbarismo em sala de aula, você utilizando quadrinhos de Agar. Eu recomendaria também Asterix, Conan, entre vários outros que são de fantasia nessa vibe. Acho que é uma ideia bacana. Eu ganhei de um amigo meu o Asilo Arkham, que é uma HQ do Grant Morrison e do Dave McKean. É uma HQ em capa dura. Foi meu amigo Antônio que me deu, que é da Panini, DC Comics. Eu falei DC no início do vídeo, mas enfim, DC Comics. Eu não li ainda, curiosamente, mas eu vou ler esse ano. Eu vou aproveitar que eu tô de férias e vou ler mais alguns quadrinhos que eu tenho na estante e não foram lidos ainda. E eu pretendo também fazer um bookshelf tour com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho sobre os meus títulos, né? Eu dei uma remodelada aqui na biblioteca e eu acredito que vocês estão curiosos, pelo menos alguns de vocês, para saber o que é que eu tenho no meu acervo particular. Outra personagem que povoa a infância de várias pessoas e para outras é um terror por conta dos livros de português, que sempre colocam as tirinhas dela, é a Mafalda. Ao contrário de Mafalda, eu adoro sopa, mas assim, ela é uma personagem pela qual eu me identifico em alguns aspectos. E assim, essa edição, ela tá em espanhol, as tirinhas, 10 anos com Mafalda, né? É do Quino. Essa edição também foi um presente do amigo Antônio. E assim, Mafalda é maravilhosa, eu recomendo para todo mundo. Ela traz várias críticas importantes a respeito da política, do social, da economia. Enfim, todo mundo tem que ler Mafalda, todo mundo tem que conhecer essa garotinha super simpática, super fofinha e extremamente crítica, né? É daquelas personagens que puxam a nossa orelha e levantam importantes reflexões. E para criança isso também é bem importante. Aí a gente vai
para mais um quadrinho que eu adoro ler, mas eu não tive contato nos meus anos iniciais, ainda criança, que seria o Calvin e Haroldo, do Bill Watterson. Eu tenho esse volume 2 de Os Dias Estão Simplesmente Lotados. Eu acho que essa foi a última HQ que eu li em 2019. Ela é coloridinha, mas tem umas partes em preto e branco. E assim, são dois personagens também que eu sou apaixonada, né? Então, eu acredito que se você ainda não conhece Calvin e Haroldo, você pode fazer 2020 mudar essa questão. Por último, mas não menos importante, eu tinha falado aqui que eu lia Tex ainda na infância. Tex é um quadrinho de faroeste. Eu já falei um pouquinho sobre Tex no blog. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição para vocês darem uma olhada. Mas esse quadrinho aqui não é Tex, apesar de ser faroeste, que é O Destino de Matar, Personagens do Oeste, edição 1, Billy the Kid. Eu não sei se houve continuação. Eu encontrei esse livro em sebo também. Livro não, essa HQ. E eu achei bem interessante porque conta a história de um dos personagens mais famosos, né, do western americano. É uma boa pedida também, se você encontrar por aí, é bom colocar no acervo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem aquele like. Se vocês não gostarem, deem também, não tem problema, não custa nada, né? E ajuda muito com o canal. Aproveitem para se inscrever, para compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus inimigos também. Vai que eles gostam de quadrinho tanto quanto eu, né? Ninguém sabe. Então, kus, tschüss, bis bald. Papá.